Andressa, bom dia. Rosânia, os ouvintes Bom dia. da Gaúcha. Governador, a gente sabe que o fim de semana foi de muita pressão, negociações, dos recursos que foram apresentados ao governo do estado, e acho que a principal discussão agora está na cogestão, no compartilhamento das decisões entre o que o estado define e o que as prefeituras podem flexibilizar. Como deve ser a reunião que o senhor participa a partir das 10 horas da manhã com a FAMURS e como se dará essa decisão de continuar com a cogestão ou não aqui no estado? Olha, Andressa, é importante a gente salientar que sempre buscamos fazer a condução da crise da pandemia com diálogo. Criamos um conselho que reúne as entidades representantes da sociedade civil, desde sindicatos de trabalhadores, universidades, entidades empresariais. Este grupo vai se reunir agora, logo em seguida dessa entrevista, às 8:45, nós começamos a reunião, e depois às 10 horas temos a reunião com a FAMURS e as associações de municípios para encaminhar decisões em relação às restrições para o coronavírus. Em primeiro lugar, da nossa parte, é dar, como sempre demos, total transparência às informações para que toda a decisão seja embasada nos dados, na ciência, nos fatos que se apresentam. E o que nós vamos apresentar é o que apresentamos na sexta-feira, e que agora tem informações atualizadas, inclusive, de que lá na primeira onda que a gente teve, em julho do ano passado, nós tínhamos, em média, o aumento de 64 pacientes internando por dia em leitos clínicos e leitos de UTI. Depois, na segunda onda, nós tínhamos, em média, 67. Ficou na mesma base, mais ou menos, assim, né? Tanto é que as linhas, quando a gente olha no gráfico, são muito semelhantes à sua inclinação. Então, em torno de 60 pacientes sendo internados por dia naqueles momentos mais críticos. Agora nós temos 170 pacientes sendo internados em média por dia nos últimos 10, 12 dias. Esse é o nível da gravidade do que nós estamos vivenciando. Agora, nós sempre buscamos fazer com um diálogo, até porque a sociedade elege os seus representantes, não o representante apenas. Não se trata apenas do governador. Acabamos de passar por uma eleição municipal no ano passado, inclusive num período que a pandemia estava sendo discutida, debatida no processo eleitoral, e as comunidades, as sociedades, cada uma das cidades elegeu os seus governantes. Então nós queremos, não é dividir, não é terceirizar responsabilidades, é chamar todos para a responsabilidade, e entendemos que medidas mais restritivas devem se aplicar. Da parte do governo do estado, entendemos que devemos ter alinhamento de procedimentos entre todos nas medidas mais restritivas, portanto aplicando as restrições mais severas e assim suspendendo a cogestão. Mas nós queremos tratar disso de forma, evidentemente, a ouvir as representações das comunidades, especialmente dos prefeitos, e encaminharmos decisão no dia de hoje sobre que nível de restrições que se aplicarão. Governador, a gente ouviu nesse final de semana o prefeito Sebastião Melo defender a cogestão para adotar medidas mais brandas em Porto Alegre, prefeitos de outras regiões na mesma linha, o presidente da FAMURS no sentido contrário, dizendo que a cogestão deve ser suspensa nesse período mais crítico de bandeira preta, e um argumento das empresas, dos setores, cada um dizendo o seguinte: não é o meu setor a fonte de contaminação. A culpa, em geral, é atribuída às pessoas que se aglomeraram no lazer, na praia, nos bares, nas festas. Mas eu lhe pergunto em relação à circulação de pessoas, que é necessária, porque esse é um argumento dos médicos, de que mesmo que determinado setor não seja o responsável pela contaminação, só o fato de gerar circulação maior de pessoas acaba aumentando a circulação do vírus. É por essa lógica que o senhor vai tentar convencê-los de que é preciso dar essa parada técnica? Porque não se trata de ficar buscando culpados, né? Ninguém é diretamente culpado, ninguém está fazendo nada errado no seu setor ao trabalhar, ao empreender, não se busca culpados aqui. A questão objetiva é termos a consciência da sociedade de que as coisas não estão dentro do normal. E aí é dar essa percepção para a sociedade, além de gerar menos circulação de pessoas,
pela restrição das atividades propriamente ditas, essas atividades suspensas ajudam a dar a percepção para tantas pessoas que nem são dessas atividades também, de que estamos numa situação absolutamente excepcional. É por isso que a restrição maior acaba se impondo, e é a prática que se observou nos diversos países do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, na França, poderia citar tantos outros aqui, que estão enfrentando momentos críticos nas últimas semanas e meses, com um efetivo lockdown, que é a impossibilidade das pessoas circularem nas ruas, em muitas oportunidades, que nós não experienciamos aqui. Então, a gente vê muitos críticos, pessoas que saem completamente, talvez, da linha da racionalidade para atacar, criticar, desprezando, ignorando o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo aqui, né? Porque eu pergunto justamente aqui aos ouvintes, cada um pense consigo mesmo, quantas pessoas já conhecem a sua volta, próximas de si mesmos, que passaram, ou além de perder a vida, passaram por momentos críticos, ou que estão passando por um momento crítico de internação, nesse momento, por uma escalada de contaminação que não tem precedentes ao longo desse ano de pandemia. Então é por isso, né, que nós queremos sensibilizar. Agora não basta ser um comando do governador, tem que ser efetivamente algo que a sociedade entenda, né, como necessário, e é por isso que nós chamamos o compartilhamento da decisão dos próprios gestores. A cogestão, ela foi uma boa e é uma boa ferramenta para que se ajustem no nível municipal as restrições. Eu entendo que ela é positiva. Agora, quando temos um momento crítico como esse, o melhor é nós alinharmos ações e não termos ações dispersas de cada um dos municípios dentro da sua realidade, alinharmos para que seja uma única comunicação com a população, sem gerar dúvidas do que é, o que pode, o que não pode. Então é nesse sentido que vai o nosso esforço. O senhor fala sobre esses números que são, eu vou até repetir aqui, na primeira onda 64 pacientes por dia, na segunda 67, agora 170 pacientes entre leitos clínicos e de UTI aqui no estado. A gente tem ouvido médicos, especialistas sobre esse tema e tem chamado a atenção a eles, governador, a mudança na faixa etária, no perfil das vítimas. O que o gabinete de crise tem acompanhado, e o senhor falou sobre isso na última sexta-feira, a respeito de mais pacientes jovens nesse momento nos hospitais? O nosso Centro de Vigilância em Saúde está promovendo os inquéritos, como são chamados os estudos aí a respeito desse tema, como esse crescimento se dá de forma muito rápida nos últimos 10 dias, e os sistemas, aliás, já faço aqui, renovo o apelo para que as instituições de saúde, os hospitais preencham, né, com agilidade todos os formulários dos sistemas, né, do CIVEP Gripe, entre outros, que devem ser preenchidos para que nós possamos ter todas as informações. Então, a gente ainda não tem todas as informações para poder afirmar categoricamente, de maneira peremptória, qual é a causa e qual é a circunstância das internações atualmente. Mas recebemos os relatos e observamos, sim, um número maior de pacientes mais jovens sendo internados com situação grave, ou seja, saindo daquele perfil dos pacientes de maior idade, acima de 60 anos, ou com comorbidades, né, que são doenças outras, como hipertensão, ou obesidade, entre outras, que pudessem causar complicações e agravamento. Então, isso não dá para dizer ainda se é nova cepa, variante, seja o que for do vírus, mas é uma realidade que se está apresentando nas internações que se está observando agora pelos relatos dos próprios diretores clínicos das instituições hospitalares que recebem pacientes de coronavírus. Governador, há muita controvérsia em relação às escolas. De um lado, as escolas querendo também entrar na cogestão para que, se for mantida a cogestão, elas tenham flexibilidade, as escolas privadas, para retomar as aulas presenciais mesmo na bandeira preta. De outro, professores não querendo voltar às escolas. Qual é a ideia do governo em relação às escolas? Mantém-se a orientação de sexta-feira, de que as escolas seguirão fechadas enquanto estiverem em bandeira preta, ou há possibilidade de, se for mantida a cogestão,
as escolas entrarem também nessa onda e poderem retomar as aulas presenciais? Olha, Rosane, eu sou um dos que advoga pela educação. Eu sempre defendi aí que, já faz bastante tempo, defendo que retornem as aulas presenciais, que nós possamos ter esses alunos no sistema híbrido, né? Importante dizer, nunca defendemos que simplesmente retornassem as aulas na normalidade, com salas cheias de alunos e como se nada estivesse acontecendo. Defendo o modelo híbrido, justamente, que acaba gerando um rodízio, na verdade, né? Alguns alunos vão num dia, outros no outro, se faz desencaixe de horários de intervalos, tem uma série de medidas restritivas, mas tendo parte presencial, parte virtual e parte presencial nas aulas para os alunos. É o que eu defendo. Mas, né, quando nós constituímos o modelo, nós justamente observamos o seguinte: olha, quando chegar na bandeira preta é um nível tão crítico que se está vivenciando de aumento do contágio, que mesmo a educação se submeteria a essas restrições. Então, ela é suspensa dentro da lógica justamente de nós reduzirmos a circulação de pessoas, podermos ter um nível de circulação menor de pessoas. Então, em princípio, se mantém como nós propusemos, que na bandeira preta, nós tenhamos, lembre, lá no passado era a bandeira vermelha, também suspendia. Aliás, mesmo em quem estava bandeira amarela e laranja, fizemos um grande esforço para que pudesse ter retorno, né, na reação que havia de não deixar voltar às aulas presencialmente. Nós insistimos para voltar na bandeira amarela, na bandeira laranja, abrimos a possibilidade de voltar também na bandeira vermelha, mas na bandeira preta nós entendemos que é um nível de risco maior, que, portanto, as aulas devem ficar suspensas. Os nossos ouvintes falam muito sobre as bandeiras e sobre o quanto elas passaram a ser desrespeitadas na visão deles a partir do tempo, especialmente com a entrada da cogestão. O que o senhor pode dizer agora a respeito dessa decisão que vai ser tomada e também dos prefeitos que são mais resistentes, que dizem que não vão cumprir e aí acaba que o processo vai andando, o Ministério Público entra, às vezes o próprio governo do estado diz que precisa cumprir, mas os prefeitos vão passando a semana sem cumprir a determinação. O que o governo do estado diz a respeito desses prefeitos mais resistentes? Olha, o modelo das bandeiras, antes de mais nada, serve para dar o alerta. Então, o alerta está sempre sendo dado, não é nada decorativo, não é uma ficção. Ela analisa esse modelo de distanciamento controlado, 11 indicadores, parte deles acompanhando a evolução do contágio e parte deles analisando a evolução da ocupação dos leitos no estado, tanto os leitos clínicos quanto os leitos de UTI. Então, serve para dar a dimensão do risco que se tem, ou de contágio mais alto, ou de sistema hospitalar se esgotando, ou das duas coisas, né? E por isso, quando o estado anuncia as bandeiras, ele está dizendo, olha, a região está num nível de risco altíssimo, por isso bandeira preta, analisando uma série de dados, de informações, a região está numa situação de muito risco, ou de contágio elevado, ou de colapsar seu sistema hospitalar. E se emite o alerta para a população em geral e para os gestores também, né? Porque os prefeitos que se elegeram para arcar com o ônus e com o bônus das suas decisões. Não fui eu, não estou colocando nada nas costas dos prefeitos. Eles buscaram essa responsabilidade e precisam arcar com as suas responsabilidades também, com as suas populações, para protegê-las, para cuidar delas, tanto do lado da saúde quanto do lado econômico. Por isso que elas podem ser até menos restritivas na cogestão, eventualmente, ou ajustar protocolos, de repente pode ser um pouco mais restritiva num tipo de atividade do que o Estado está propondo, e em contrapartida um pouco menos restritiva em outras, mas o Estado dá o alerta e sugere protocolos, né, a serem adotados no âmbito do município. Eu recomendo que os prefeitos, né, acompanhem esses protocolos ou que estabeleçam protocolos equivalentes em nível de restrição para proteger a população. E é bom lembrar, se eles podem ser na cogestão menos restritivos, não obriga também, não vincula eles a fazer o uso das bandeiras menos restritivas. Ele pode
ficar num meio termo, ele pode utilizar os protocolos da bandeira vermelha e alguns mais restritivos em alguns pontos, ou ele pode ser bandeira preta e mais restritivo ainda. Os prefeitos têm essa autoridade, eles podem sempre ser mais restritivos. Então, o Estado apresenta os alertas e busca a adesão de todas as forças envolvidas, e os prefeitos são parte decisiva para isso, porque eles têm o poder de polícia administrativa, a fiscalização lá na ponta, para que se faça cumprir e a população seja protegida. Então nós estamos fazendo esse esforço para que a população do Rio Grande do Sul, dentro desse momento crítico que estamos vivendo, consiga superar com menor perda de vidas possível esse momento absolutamente inédito que nós estamos vivendo, com o contágio se acelerando no estado. Há bem poucos dias, governador, nós tínhamos vagas nos hospitais e até o Rio Grande do Sul recebeu pacientes lá da região norte, sobretudo de Manaus e de Rondônia. Boa parte deles já voltou para casa. Talvez o senhor até tenha números mais atualizados de quantos ainda estão ocupando leitos no Rio Grande do Sul. E essa é uma dificuldade que as pessoas têm de entender. O que aconteceu que há 15 dias nós tínhamos leito e hoje temos essa explosão? As perguntas que chegam aqui para nós são: é culpa do feriado de Navegantes, já que se sabe que o de Carnaval ainda não apresentou os reflexos? É do descuido das pessoas que passaram a não usar máscara ou que descuidaram disso e promoveram aglomerações? É do churrasco de família? Quais são as hipóteses com as quais vocês trabalham? Mas, principalmente, eu gostaria que o senhor explicasse esse ponto, né, dos pacientes vindos de Manaus, e até esclarecesse para os ouvintes se existe a possibilidade de que com esses pacientes tenha vindo essa nova cepa do vírus, que é uma suspeita muito recorrente entre os nossos ouvintes. Olha, já foi apurado, inclusive ontem reportagens apresentavam no Fantástico justamente sobre a situação de Araraquara ou outros lugares no Brasil, em que a nova cepa está se apresentando sem ter havido contato das pessoas com qualquer pessoa de Manaus. Então, eu entendo, as pessoas estão vivenciando um momento crítico, um momento de muita preocupação, começa a se procurar culpados, quem é que foi, onde que começou, mas a verdade, a variante do vírus, né, ela se observa no Reino Unido, se observa lá em Manaus, se observa em outros lugares do Brasil, se observa na África do Sul. Existe variação, né, existe um estudo genômico, todo um estudo científico para acompanhar essas variações que o vírus tem e que podem se dar, não é porque teve contato com alguém, mas na própria mutação do vírus numa determinada localidade. Então não se tem condição de apurar o que foi, o que é que determina essa situação que nós estamos, nesse momento, com rapidez, o que é que determina por que nós estamos avançando tão rapidamente em relação ao vírus aqui no estado. Aliás, é importante dizer, não é uma exclusividade nossa, né? Santa Catarina também está observando isso em muitas das suas regiões, e inclusive eu pedi aos governadores dos estados do sul do Brasil, aqui, Paraná, Santa Catarina, nós devemos fazer nos próximos dias uma reunião conjunta das nossas equipes virtualmente para poder trocar essas experiências e entendermos melhor o que está acontecendo nos outros locais e aqui também, haja vista que ao longo desse quase um ano de pandemia a gente observou uma certa semelhança no comportamento da pandemia nos nossos estados. Então, o que nós recebemos lá há 15 dias atrás de pacientes de fora, eu não tenho o número total comigo aqui, mas foram pacientes de leitos clínicos, foram poucos pacientes, né, quando nós tínhamos 20% dos nossos leitos clínicos, que são os leitos de não UTI, ocupados. 20%. A questão é que de lá para cá, houve um aumento de cerca de 20% de ocupação para 40% de ocupação nos leitos clínicos, né? Uma curva muito agressiva de ocupação dos leitos naquele momento. Negar a solidariedade a quem estava em uma outra região, vivenciando momentos dramáticos, para adiarmos a chegada de uma nova cepa, de uma variação aqui no estado, seria de uma desumanidade absurda, porque está aí a prova, né? Não foi isso que causou, tenho absoluta certeza, não é essa receber pacientes
de outras localidades que tenha provocado o que nós estamos vivenciando agora, e teríamos condenado talvez à morte pessoas por falta de atendimento em outras regiões, por absoluto egoísmo da nossa parte. Então nós recebemos pacientes, eu não tenho os números agora totais, mas passaram de 30 ou poucos pacientes que recebemos de Manaus e alguns também de Roraima, e fizemos isso com a consciência do nosso dever e responsabilidade por solidariedade. Agora, estamos acompanhando aqui no nosso estado algo que está se acompanhando em outros estados brasileiros também, que é esse incremento, essa inclinação tão severa, e precisamos tomar as medidas adequadas a esse momento. Os deputados querem votar amanhã o projeto que permite a compra de vacinas pelo governo do Rio Grande do Sul. Primeiro, quero saber do senhor qual é a chance real disso acontecer, já que eu sei que os governos dos estados esperam o Ministério da Saúde, e se acontecer, de onde sai esse dinheiro? O que nós pedimos à Assembleia, e acho que é uma boa e bonita atitude aí sob a presidência do deputado Gabriel Souza, em acordo com as lideranças que possam acelerar a votação deste projeto, é termos a autorização para fazermos ajustes orçamentários, uma autorização prévia no que se fizer necessário para adquirir as vacinas para a Covid. Nós estamos conversando entre estados e estamos numa mobilização para aquisição direta, né? Se encontrarmos alguma frente de empresa, de alguma vacina, né, disponível no mercado que não seja adquirida pelo Ministério da Saúde, e os estados se dispõem a fazer a aquisição. O que houve na reunião da semana passada com o ministro da Saúde? Ele reportou que qualquer negociação que os estados tenham ou venham a ter por vacinas seja levada ao Ministério, que o Ministério fará a aquisição. Então o ministro reporta que tudo que houver de possibilidade de compras de vacinas, eles farão as compras das vacinas. É uma boa manifestação do ministro, mas que, claro, esbarra, é por isso que os estados continuam mobilizados nas aquisições diretamente, porque as informações por parte do governo federal muitas vezes são contraditórias. O Ministério diz isso, mas o presidente ataca a vacina, o presidente coloca a culpa em governadores e faz todo um debate político ideológico sobre esse tema que gera um nível de apreensão e de tensão, e por isso nós não podemos ficar inertes assistindo apenas e aguardando que as vacinas venham por parte do Ministério, porque consideramos que a velocidade já deveria ser maior da disponibilização das doses para os estados. Bom, o Ministério também apontou que agora, essa semana, deve remeter novas doses, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca Oxford para os estados, e no seu cronograma apresentado, o mês de março deve quadruplicar o número de doses disponíveis aos estados. Foram cerca de 10 milhões em janeiro, outros cerca de 10 milhões de doses em fevereiro, e serão quase 50, na verdade, até quase quintuplicar o volume de doses a serem distribuídas no mês de março, entre as vacinas do Butantan, a Coronavac, da Fiocruz, a AstraZeneca Oxford, e também foi publicado no Diário Oficial da União, na sexta-feira, a compra da Covaxin e da União Química, da Sputnik V. Então, há uma expectativa aí de um volume maior de vacinas a serem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Mas, né, se houver alguma oferta, alguma possibilidade de aquisição direta no mercado que o Ministério da Saúde não faça, os governos estaduais estão buscando para fazer a aquisição direta, e se tivermos que fazer, faremos a compra aqui no estado também. Governador Eduardo Leite, muito obrigada por nos atender nessa manhã. A gente sabe que o senhor tem uma série de reuniões a partir de agora até a definição. Que horas sai hoje o mapa final do distanciamento controlado aqui? Normalmente é fim da tarde, né? Ali pelas 5. Porque nós vamos ter essas reuniões pela manhã, no início da tarde nós temos a reunião do gabinete de crise, que delibera então qual é o atendimento a eventuais recursos ou não. Então pela metade da tarde a gente já deve ter a posição. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado por todos nós, um abraço. Bem, nós tivemos aí a oportunidade de ouvirmos então o senhor governador do estado sendo entrevistado pela Andressa Xavier e Rosana de Oliveira pela Rede Gaúcha Sat, trazendo a posição do estado do Rio Grande do Sul com relação à pandemia. Você viu muitas incógnitas ainda, muita preocupação.
e muitas reuniões. Está acontecendo agora a reunião da FAMURS com o senhor governador. O prefeito de Tupanciretã está em Porto Alegre e está tendo audiências lá também.